Estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia. Hoje eu recebo a advogada previdenciarista Marcela França. Nosso tema de hoje é a aposentadoria para quem tem fibromialgia. Você que está nos acompanhando, a fibromialgia é uma doença crônica que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Ela é caracterizada por dores generalizadas, fadiga e distúrbios do sono, além de outros sintomas que podem ser muito debilitantes. Como consequência, muitas pessoas com fibromialgia podem ter dificuldades para trabalhar, o que levanta a questão que nós vamos tratar aqui hoje, que é a aposentadoria por essa doença. Doutora Marcela França, seja muito bem-vinda. Olá, Fábio. Olá, todo mundo está em casa. Como sempre, é uma alegria estar aqui falando sobre um assunto tão atual. Essa entrevista ela vai detalhar o quadro clínico da fibromialgia, que eu tenho certeza que você que está nos assistindo e agora nesse instante, conhece alguém, ou se duvidar até você mesmo, pode estar com um quadro de fibromialgia. Então, doutora, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, quem tem essa doença, a fibromialgia, tem direito à aposentadoria? Como ela é feita? Antes da gente falar em aposentadoria, a gente tem que falar em benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. A fibromialgia, ela causa dores em várias partes do corpo. Eu tenho uma cliente lá no escritório que recentemente me falou: doutora, a fibromialgia, eu sinto uma dor na alma. Imagina, né, uma pessoa, uma mulher na idade ativa, está com 40 e poucos anos, falando isso para mim. Então, a fibromialgia é uma dor inexplicável em várias partes do corpo. Agora, doutora, quem está nos acompanhando está com aquela dúvida: como se aposentar por fibromialgia? A gente pensa que é fácil aposentar por fibromialgia, né? A fibromialgia, como qualquer outro quadro clínico, ela tem que ser documentada. E o que eu falo sempre aqui nas minhas entrevistas: quadro clínico é história. Como é que você conta uma história de um quadro clínico de uma doença? Através de exames, relatórios médicos. Então, a fibromialgia, ela não tem até hoje um exame que possa documentar se a pessoa tem fibromialgia ou não. Mas o que é necessário fazer? Ir juntando a documentação clínica das dores que vão surgindo e a evolução dessas dores. Aposentar por invalidez por fibromialgia é algo fácil? Não. Por quê? Porque nós temos a perícia do INSS. E a perícia do INSS ela é muito criteriosa. Então, tem que estar muito bem embasado em documentos clínicos. Agora, doutora, então ficou aquela dúvida para quem está nos assistindo. Como provar, então, que tem fibromialgia? Você disse que precisa de laudos, exames, mas como a pessoa vai saber os sintomas corretos? Tem que procurar um médico, mas tem alguns sinais iniciais, né? Tem sim. A fibromialgia, conforme falado, ela é uma doença que ela causa muitas dores. Ela causa dores nos músculos, nos ossos, nas juntas. Então, ela é uma doença que, às vezes, para uma pessoa que está nos assistindo agora, ela ataca as pernas. Outras pessoas, ela atinge mais os braços. E se pessoas que desenvolvem fibromialgia, que desenvolvem dor na coluna. Então, é necessário documentar o quadro clínico, fazer esse acompanhamento com o médico até que seja fechado o diagnóstico. Doutora, você disse sobre exames anteriormente aqui no nosso bate-papo. Qual exame de sangue, de imagem, conseguem diagnosticar, então, a fibromialgia? Fábio, seria ótimo, né, se a gente tivesse exames que comprovassem a fibromialgia. Até hoje, até o presente momento, não existe um exame, seja de imagem ou exame de sangue, que comprove que a pessoa tem fibromialgia. Existem exames que eles podem ajudar a descrever aquele quadro clínico, às vezes de estresse, às vezes de ausência de sono, que também são um dos requisitos para enquadrar a pessoa como pessoa com fibromialgia, mas até hoje não tem. Inclusive, recentemente eu atendi uma pessoa no escritório, eu estava fazendo uma pesquisa, eu gosto muito dessa parte de doenças, né? Onde a depressão, já existem estudos avançados que a depressão, através de um exame de imagem, é possível você localizar onde que está a depressão. Isso agora está em estudos, né? Isso não é algo que está acessível para todos nós, mas a medicina ela está evoluindo e provavelmente a fibromialgia também vai evoluir num ponto que a gente vai ter um exame. Então não tem o exame, mas é necessário um laudo. E quem iria fornecer esse laudo da fibromialgia? O melhor médico em qualquer situação envolvendo esse tipo de quadro clínico é o reumatologista. O reumatologista é o especialista para fechar o diagnóstico da fibromialgia. Aí você fala assim: na minha cidade, você que está me assistindo aqui, na minha cidade não tem um reumatologista. No meu posto de saúde, no meu postinho, não tem um reumatologista. Não tem problema. Qualquer médico, ele está preparado para fazer esse diagnóstico. Agora, a gente tem que estudar. Tem exame? Não tem.
Tem o exame de sangue? Também não tem. Tem exame de imagem? Não tem. Então, existe um estudo que são 18 requisitos para enquadrar uma pessoa como uma pessoa que tem a doença de fibromialgia. Para fechar esse diagnóstico, essa pessoa ela tem que preencher 11 desses pontos. De 18, ela tem que preencher 11. Quem que é o profissional? Reumatologista. Não tem reumatologista? Vai no clínico geral mesmo, que ele vai te ajudar. Agora, doutor, nós vamos tocar num assunto que sempre ocorre. Quem nunca contribuiu com o INSS e está com diagnóstico de fibromialgia, o que pode ser feito? O certo seria contribuir, mas já que não contribuiu, há algo que pode ser feito? Eu acho, Fábio, que eu sou a pessoa que mais fala em contribuição previdenciária. Em todos os locais que eu estou, que eu frequento, eu sempre falo, está pagando INSS, está contribuindo. Eu falo isso porque, para o dono de casa que está me assistindo agora, é para você mesmo, está nos assistindo. Sabe por quê? Você tem que pagar a conta de água, de luz e a sua previdência social. Aí eu não tenho renda. Faz o cadastro único e contribui como baixa renda. Eu sempre falo, eu já falei algumas vezes, que contribuição previdenciária é prova de amor. Por exemplo, se você é genro, né, sua sogra não contribui para o INSS, paga os 12 meses para ela, no aniversário dela, dá o carnezinho, paga com presente. Mas é verdade. Mas aí já vai estar garantindo a aposentadoria, né, doutor? Pelo menos um benefício por incapacidade, se essa pessoa fica doente. É necessário. Agora, a pessoa nunca contribuiu, ou está com contribuição em atraso, qualidade de segurado, é algo mais emergencial. BPC-LOAS, que é aquele benefício para a pessoa que tem que preencher o requisito de idade, 65 anos, e a questão da renda. Aí você que está me assistindo agora fala, poxa, eu não tenho idade, eu estou com 50 anos, tive diagnóstico fechado de fibromialgia, não dou conta de trabalhar, não tenho renda, mas a renda bate, a renda é baixa, mas não tem a idade. Você vai desistir? Claro que não, porque isso é a regra, mas a partir do momento que o INSS ele enquadrou você no quadro clínico, a gente vai para a justiça discutir o quê? Se foi confirmado o quadro clínico realmente do diagnóstico de fibromialgia, vai ficar a critério do magistrado, que vai analisar as outras condições dessa família, para saber se é possível a concessão do BPC-LOAS para quem tem menos de 65 anos. Isso é possível, essa é uma realidade que poucas pessoas sabem. Agora, doutora, vamos falar do valor. Qual que seria o valor desse benefício, então? Aí vai depender, porque se a pessoa tem contribuição previdenciária, o cálculo do benefício por incapacidade temporária vai ser 1, porque ninguém aposenta de primeiro. Então, a pessoa vai ficar afastada por auxílio-doença e depois ela vai aposentar por invalidez. Porque a fibromialgia, ela não estaciona. A fibromialgia é como o Alzheimer, ela tem uma evolução, o quadro clínico vai evoluindo. Então, nesse caso, se for benefício por incapacidade, vai ter o cálculo próprio. Sim. Benefício, aposentadoria por invalidez, a mesma coisa agora. BPC-LOAS, a renda mínima será de um salário mínimo, contando que não tem o 13º. Então, o mínimo que essa pessoa vai receber vai ser um salário mínimo, independente da idade. No administrativo não passa, no INSS, na casinha do INSS, no postinho não passa. A gente vai discutir esse quadro clínico na justiça. Além da aposentadoria ou desses benefícios que você mencionou, quais outros direitos a pessoa diagnosticada com fibromialgia tem? Você pode pensar em algum? Você imagina algum outro? Seria uma ajuda na compra de medicamentos? Seria isso ou não? A gente tem os postinhos, né? Então nós temos, como é que fala? Farmácia popular. Isso, a farmácia popular. Nós temos a farmácia popular que já cede alguns medicamentos. Mas a pessoa que tem fibromialgia, dependendo do grau da fibromialgia, ela tem direito à isenção de imposto de renda. Então, quem não está usufruindo desse benefício, é a hora de começar. Inclusive, tem prioridade no atendimento de serviço público. Então, são muitos. Tem uma carteirinha? Então, não tem essa identificação. Sim. A pessoa ela vai fazer o cadastro, por exemplo, isenção de imposto de renda, ela vai fazer a solicitação no site da Receita. Certo. Se a Receita não aceitar, buscar um profissional especialista em direito previdenciário. A mesma coisa no serviço público. A pessoa vai chegar e vai falar, eu tenho fibromialgia, aí você vai falar, o grau é leve, moderado ou grave. A pessoa não tem que esperar atendimento, independente da idade. Olha a gravidade do quadro clínico da fibromialgia. Eu tenho certeza, doutora, que tem muita gente que está acompanhando o nosso jornal agora que não sabe que tem a doença, está sentindo dores terríveis, né? Como você disse, uma cliente disse que dói na alma e realmente é uma dor insuportável pelo que a gente leu, pelo que a gente entende. Tem que procurar uma advogada para poder ir atrás dos direitos, seja o BPC, seja a aposentadoria, né? Exatamente. Por exemplo, tenho certeza que tem alguma dona de casa que está nos assistindo agora. Imagine uma dona de casa que contribui para o INSS e desenvolve um quadro de fibromialgia. Ela está com 50 anos, 51 anos ou menos de 50 anos. O que ela vai fazer? Contribui para o INSS. Ela já está ali, ela está assistida. Ela vai passar por auxílio-doença. A fibromialgia, ela faz o quê? Ela vai evoluindo, ela é gradativa. O que vai acontecer? Ela vai aposentar por invalidez. Por quê? É dona de casa?
uma dona de casa faz? Quer uma pessoa que movimenta mais do que uma dona de casa? Eu não quero, o tempo todo, né? Eu não queria nunca ser dona de casa, porque eu vou te falar, porque o trabalho de casa não acaba, é 24 horas trabalhando. Então, ela pode aposentar por invalidez com quadro clínico de fibromialgia.